Oi, vamos falar sobre estrutura do pelo, tá bom? O pelo, ele é responsável pela proteção contra o frio, calor e luz solar, tá bom? Sua origem é no folículo piloso. Sua estrutura é composta de haste capilar. A haste é a parte visível, tá? E ela é formada por células organizadas em 3 camadas. Isso é a haste capilar, tá, gente? A haste capilar, ela é formada pela cutícula, tá? Que fixa o folículo e protege as fibras internas. Ela é formada também pelo córtex, que compõe a região intermediária. Então, é a região do meio, tá? Onde contém os grânulos de pigmento, sendo que o tipo de alinhamento do pigmento determina a cor do pelo, tá? E a medula, que é a parte mais interna do pelo, e está localizada na raiz ou no bulbo, tá? E é a parte mais ativa do cabelo, né? Ela é constituída pela matriz do pelo, uma região de controle de divisão celular. Esta região é que dá origem e faz com que dá origem ao novo pelo e faz com que o pelo cresça, vamos dizer assim, tá? O pelo também é composto pelo músculo eretor do pelo e ele é composto também por uma glândula sebácea. Então, todo lugar onde tem pelo, a gente vai ter um músculo junto, eretor do pelo, que dá o arrepio de frio, e vai também ter a glândula sebácea que produz o sebo, tá bom? Fases de crescimento do pelo. Nós temos a fase anágena, que é a fase de desenvolvimento e crescimento do pelo, tá bom? E é a fase mais demorada. E é a fase que estão 90% dos pelos, né, dos cabelos, dos fios, estão nesta fase, tá bom? Ela dura em média de 2 a 7 anos nos cabelos, de 6 a 12 semanas nos pelos dos braços e 4 a 14 semanas nos pelos do buço, tá bom? A fase catágena trata-se de uma fase transitória, né? É quando o cabelo para de crescer, o pelo para de crescer, não havendo mais irrigação sanguínea. É uma fase de transição. E é a fase que aproximadamente 1% dos fios estão nesta fase, tá bom? Nós temos também a fase telógena e a gente tem também a quenógena e a telógena, tá bom? Muita bibliografia, muitos livros falam só da fase telógena e por isso que eu vou falar só dela. A fase telógena é quando o fio cai e o novo fio está vindo, sendo empurrado pelo folículo, tá? Quando nasce no mesmo momento. Então, é aquela fase de desprendimento, onde o fio está caindo e um novo fio está vindo, tá bom? Ela é conhecida como uma fase de repouso, porém, é a fase que o pelo mais trabalha, é a fase mais ativa, por causa justamente disso, que está caindo o pelo e está vindo um pelo novo, tá bom? E é onde que há uma organização no organismo para a formação do fio novo. Nós temos essas 3 fases, todos os pelos do nosso corpo passam por essas 3 fases. A diferença é o tempo que cada pelo vai estar numa determinada fase, tá bom? É óbvio que o cabelo da gente, ele cresce mais, ele fica mais comprido, então ele vai ter mais tempo de cada fase. Tu pode ficar anos na fase anágena, bastante tempo na fase catágena e bastante tempo na fase telógena, tá bom? E da mesma forma, qualquer outro tipo de pelo, ele vai ter sim, todos os pelos vão passar por estas 3 fases, tá bom? E agora eu quero falar sobre reconstrução de sobrancelha. Gente, eu trabalho há bastante tempo com sobrancelha, com design de sobrancelha, por isso que eu desenvolvi uma técnica para fazer estímulo de crescimento de fios, isso mesmo. Para fazer a sobrancelha ficar mais preenchida, mais cheia e não só com a micropigmentação, que seria uma tatuagem, seria um pigmento que tu vai colocar ali, mas sim fazer um estímulo que o pelo venha, que cresça, que se desenvolva e que tu preencha a sobrancelha com fios teus naturais, tá bom?
eu desenvolvi esse protocolo onde que a gente utiliza várias técnicas para dar o estímulo. Eu sempre penso, é o meu ponto de vista, que para um resultado, para um tratamento se bem bom, a gente precisa dar vários estímulos diferentes. Então, eu desenvolvi esse protocolo dando estímulos diferentes com várias técnicas, né? Como microagulhamento, como aplicação de argila, como aplicação de rádio de alta frequência. Então, são várias técnicas, todas elas são para o mesmo objetivo, que seria o estímulo, que é o estímulo do crescimento dos fios. E a gente tem um resultado muito satisfatório em pouco tempo, tá bom? Enquanto o pelo não cresce, o que eu posso fazer? Gente, tem várias coisas que a gente pode estar fazendo para estar preenchendo aquela sobrancelha enquanto o pelo não cresce até ele crescer. Porque a gente vai dando estímulo, a gente tem que esperar ele vir e preencher e crescer, tá? Uma delas é o lápis de sobrancelha, que a gente pode estar fazendo um preenchimento e pode estar fazendo uma sombra na sobrancelha da gente. Eu gosto sempre de trabalhar com lápis chanfrado, tá bom? Então a gente vai aplicando em toda a sobrancelha, ó, aqui. E daí eu gosto de vir com esse pincelzinho, ó. Olha a diferença que já dá no preenchimento de uma para outra, tá bom? O que você pode estar fazendo também, você pode estar aplicando rena, você pode estar aplicando coloração. E, gente, a coloração é muito legal, viu? Porque ela pigmenta bem legal e ela dá um preenchimento legal, assim, não é que dê um preenchimento, ela dá um efeito preenchido na sobrancelha. É muito interessante, muito legal mesmo. Eu fiquei mais fã do pigmento da sobrancelha, do pigmento da cor, do que propriamente da rena. Eu acho que deixa um efeito mais natural.